Você sabia que o apóstolo Paulo nos deu conselhos acerca da ansiedade para não construirmos uma vida ansiosa e cheia de preocupações? Você sabia que ele nos deu alguns caminhos de prevenção e de combate a um viver cheio de preocupações e de inquietações? Esse vídeo de hoje inicia uma série de mensagens sobre tais conselhos paulinos. Sou o professor Clóvis, peço a vocês, se inscrevam no nosso canal, assistam esses vídeos até o fim, compartilhem, nos ajudem a levar adiante essa palavra do Cristo, essa palavra da graça de Deus. Amém? Carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo que ele escreveu aos irmãos ali da cidade de Filipos, capítulo 4. Ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Só lerei até aqui. Então ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. E ele dá alguns conselhos antes de dizer isso e depois de afirmar isso. E o primeiro conselho dele aqui é: alegrem-se sempre no Senhor. E digo novamente a vocês, direi novamente a vocês, alegrem-se. Primeiro conselho paulino é que devemos cultivar a alegria de estarmos na comunhão com Deus por meio de Cristo. A alegria de estarmos em Cristo e saber que Ele está em nós. Devemos usufruir dessa comunhão com Deus, dessa comunhão com Cristo e da alegria que advém dessa comunhão. Sabemos que somos amados por Deus, somos perdoados por Deus em Cristo. Sabemos que somos aceitos por Deus em Cristo Jesus. É a alegria, primeiramente a alegria espiritual, da qual nos advém todas as outras alegrias. E o Cristo que nos ensina a nos alegrarmos na vida como um todo. Já nos lembramos do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 17, diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Mas Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Os seus nomes estão escritos nos céus. Então, aqui Jesus fala para eles: olha, eu sei, vocês estão expulsando demônios, vocês estão curando vidas em meu nome,
Mas não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês. Não. Há uma alegria muito maior do que essa. Saibam que o nome de vocês está escrito nos céus. Alegrem-se porque vocês já participam da salvação espiritual e eterna por meio de mim. E o próprio Jesus se alegra aqui nesse capítulo com uma alegria espiritual. Então, nós vemos aqui a alegria da salvação. A alegria da salvação. Essa alegria espiritual. Então, há uma alegria. Podemos ser bem-sucedidos na nossa vida financeira, na nossa carreira, no nosso matrimônio, com os nossos filhos, mas primeiramente, a maior alegria nossa é desfrutarmos dessa comunhão espiritual com Deus por meio de Cristo. É primeiramente essa alegria espiritual que vai nos ensinar a nos alegrarmos em todos os outros momentos da nossa vida. A alegria é essa, tão espiritual, que Abacuque, no capítulo 3 do livro de Abacuque tem um cântico de celebração, de festa, de alegria, no qual ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Aqui, Abacuque alcançou uma tamanha comunhão com Deus, foi tão cheio de Deus que ele fala: olha, mesmo se a figueira não florescer, não houver uvas nas videiras, falhar a safra das azeitonas, não houver produção de alimento nas lavouras, não houver ovelhas no curral, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei nele. Imagina um homem do campo que depende do campo para viver. Vai à figueira, ela não floresceu. Vai à videira, não há uvas. Houve alguma peste e toda a lavoura fracassou. De repente as ovelhas foram assaltadas ou sumiram. Não há mais vacas no curral. Ele está dizendo: mesmo se eu bater em todas as portas e não houver saída, ainda assim eu me alegro no Deus da minha salvação. Ele alegra minha alma, Ele me conforta, Ele é a minha força, e eu me alegro nele, porque se for da vontade dele, Ele me dará uma saída, uma resposta aqui, e se não, eu estou em comunhão com Ele, e posso usufruir da felicidade de estar em comunhão com Ele. E Ele é o Deus da minha salvação. Me dará um livramento nesse tempo. E se o livramento nesse tempo não vier, estaremos com Ele, celebrando de alegrias e felicidades muito maiores.
na comunhão com Ele. Aqui em Abacuque, aprendemos algo que Paulo aprendeu, a estar alegre por ter Deus em sua vida, por andar com Deus, por caminhar e estar em Cristo e Cristo estar em nós. Esse é o maior motivo de alegria, essa alegria espiritual, essa felicidade espiritual que só desfrutamos por estarmos em comunhão com Deus. E devemos desfrutar dessa alegria espiritual, mesmo em tempos de crise, como aqui no Cântico de Abacuque. Vamos meditar só nesse texto algum dia desses. Essa é uma alegria que nós podemos experimentar mesmo nos momentos de crise, de sofrimento, de doença, porque é a presença de Deus que vem e nos conforta nesses tempos de adversidade, e aí nos alegramos nele. Mas também o próprio Deus, ele vai nos ensinando a nos alegrarmos nos vários momentos da nossa vida. Ele nos ensina a nos alegrarmos, porque vivemos hoje dia de tanta insatisfação. Ninguém está contente com nada. Comparamos nossas vidas com as vidas dos demais por meio das redes sociais e de repente não sabemos valorizar mais a vida que nós temos. Em vez de nos alegrarmos com a vida que temos, ficamos insatisfeitos, passamos a desejar, passamos a invejar a vida que os demais têm. E por conta disso, cresce o estado de frustração nas nossas almas. Crescem os quadros de depressão, crescem os quadros de ansiedade, porque passamos a almejar a vida do outro e não nos alegramos com a vida que Deus tem nos dado. Não alegramos com as pequenas coisas que Deus nos proporciona, com as coisas simples da vida e que são causa de muita alegria e felicidade se tivermos simplicidade para percebermos essas coisas e nos alegrarmos com elas. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Saibam se alegrar com os dias bons, porque os dias maus também virão. Diz o autor do Eclesiastes. Saiba se alegrar nos bons dias, porque os dias maus eles vêm, mas vivemos tempos de tanta insatisfação, de tanta ingratidão, que nós já nos entristecemos nos dias bons. Que dirá quando nos vierem os dias ruins? O que faremos quando nos sobrevierem os dias maus? Se nem nos dias bons estamos sabendo nos alegrar. E é Cristo que nos ensina a nos alegrarmos com as coisas simples da vida. Cristo nos ensina a nos alegrarmos com as pequenas coisas da vida. Cristo nos ensina. É Ele que vai nos ensinando a nos alegrarmos com os amigos que temos, com as amizades verdadeiras. Cristo vai nos ensinando a nos alegrarmos com a família que Ele nos dá, com nossa esposa, filhos, com os nossos relacionamentos.
Ele vai nos ensinando a nos alegrarmos com o nosso trabalho, com as coisas simples da vida, como olhar um lírio do campo. Ele vai nos ensinando a nos alegrarmos com toda essa graça que Ele nos dá na simplicidade da vida. Isso é uma alegria que nos nasce da graça de Deus, de sabermos e percebermos o quanto somos abençoados por Cristo ter morrido em nosso lugar, ter perdoado nos nossos pecados e por hoje podemos celebrar a vida e socorrermos os necessitados e partimos o pão e usufruímos de tanta coisa boa que há na vida, e Deus vai nos mostrando. Há sofrimento sim, há dias maus sim, mas há vários momentos bons e que às vezes nós não percebemos porque estamos tão insatisfeitos, nos comparando com os demais, almejando e invejando a vida do outro, que esquecemos de celebrar e perceber a graça de Deus na nossa própria vida. Às vezes até no momento de enfermidade, vemos a graça de Deus na amizade de amigos leais, no cuidado dos nossos parentes que nos amam. Até nisso vemos a graça de Deus e nos alegramos até em momentos assim. E podemos nos alegrar, e aqui Paulo diz, alegrem-se sempre. Não apenas nas circunstâncias boas, sim, saibam se alegrar nesses momentos, porque temos vivido tempos de tanta doença que vai na nossa alma, que nós não sabemos celebrar os momentos felizes. Não sabemos e precisamos da graça de Deus para sabermos celebrar esses momentos. Festejar cada momento, como dizia o salmista, este é o dia que o Senhor fez para nós, nos alegremos nele. Andamos às vezes tão presos ao tempo que passou e não conseguimos nos alegrar no presente. E às vezes tomados por ansiedade, preocupações acerca do momento vindouro, estamos tão no futuro que não sabemos perceber a alegria. E a alegria nós vivemos no presente. Alegrem-se. Mas aqui Paulo nos mostra que até nas circunstâncias difíceis nós podemos nos alegrar. Cristo nos ensina a nos alegrarmos até nos momentos ruins, porque, segundo muitos especialistas dizem, Paulo estava numa prisão. E esta é chamada por muitos de a carta da alegria, na qual ele nos ensina a nos alegrarmos em Cristo. Ele nos encoraja. Ele nos explica que há motivos para nos alegrarmos, mesmo nos tempos de adversidade, porque Cristo continua nos amando, Cristo continua em nós e nós nele. Ele não nos esqueceu. Não é falta de fé você passar por momentos de doença, não é falta da presença de Deus você passar por momentos de crise, de dificuldade. Não, irmão, irmã. Se você pensou isso, saiba, Cristo continua em você, você continua em Cristo. E alegre-se pelo fato dele estar com você, mesmo nesses momentos. E é por isso que Paulo nos ensina. Esse é o primeiro antídoto contra a ansiedade, porque a ansiedade se apavora com
o tempo futuro. Nós olhamos para o futuro e nos inquietamos e queremos ficar preocupados. Mas a alegria, ela olha para o hoje e consegue reconhecer, mesmo quando estamos, como Paulo, em algum tipo de prisão, entre aspas. Mesmo nesses momentos, podemos olhar e ver também, ainda há, mesmo nesses momentos, há motivos para nos alegrarmos. Há motivos de alegria, mesmo nesses momentos. Que saibamos, então, esse é o primeiro passo dessa jornada com Paulo, essa jornada de prevenção contra a ansiedade. O primeiro passo é: saiba se alegrar. Alegre-se em Cristo e por meio do Cristo você saiba reconhecer e celebrar tantas alegrias da sua vida diária hoje. Já parou para observar? Já parou para celebrar as pequenas conquistas, os pequenos momentos que estão cheios de felicidade? Basta você perceber e usufruir e desfrutar deles? Já parou hoje para se alegrar com esses momentos? Que você faça assim, porque já dizia Shakespeare, em vez de nos alegrarmos e sermos felizes pelo muito que temos, muitas vezes preferimos nos entristecer e nos infelicitar pelo pouco que nos falta. Que não seja essa a sua atitude hoje, que não seja essa a minha atitude hoje. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.